Bom dia, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Escola Dominical. Vamos seguir aqui nosso assunto, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Uma breve revisão do que vimos na semana passada, então você viu aí sobre a palavra escatologia, que é uma palavra grega formada por, primeira parte, escatos, que significa último, extremo, final, e o logia, ou logia, discurso, ciência, ou doutrina. Então, juntando-se as duas, doutrina das últimas coisas. Nós vimos também alguns comentários e um bem interessante aqui. O resultado de conhecer melhor a doutrina das últimas coisas deve ser cristão confortados e ímpios avisados. Fica aí a sugestão de leitura, né? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, onde o apóstolo Paulo ali conforta, né, os irmãos ali de Tessalônica. E no verso 18 é bem nítido isso, ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vimos também alguns itens, né, que envolvem a escatologia, são períodos, eventos, personagens, termos, profecias. E basicamente, né, o que vamos fazer aí nas próximas aulas então é entender esses itens, né, à luz das Sagradas Escrituras. E vimos também de maneira correta, né, que entendemos correta, de interpretação das escrituras e que certamente vai ajudar aí no entendimento, na compreensão da escatologia. Vamos adotar sempre a interpretação literal, né, e vimos aí as vantagens, né, como a interpretação literal é realmente a mais apropriada para trabalhar com as escrituras, do que a alegórica, onde a alegórica deixa ali muito aberto para a imaginação daquele que está utilizando, né, essa interpretação das escrituras. Então, na aula de hoje, como prometido, nós vamos ver 7 regras que o pastor Calvin Gardner propõe em seu livro Estudos sobre Escatologia. E essas regras, né, essas dicas que ele dá, certamente nos ajuda a entender melhor o assunto. Certamente, creio que não são coisas novas, né, mas a gente vai ver na apresentação aqui que são coisas que devemos realmente fazer ao estudar as Escrituras. Inclusive, eu já tenho entrado direto ao assunto, né, na gravação. E se você não fez a sua oração ainda pedindo a Deus para que ajude durante o estudo, então pause o vídeo aí, faça a sua oração, peça a Deus pela aula, pelo professor, toda a matéria, para que possamos então seguir os nossos conhecimentos, seguir aprendendo mais e mais do Senhor para nós podermos agradá-lo em tudo. Então a primeira regra, iluminação do Espírito Santo é necessária. João 16, de 13 a 14, né, onde o Senhor Jesus ali fala sobre o Consolador, né, qual seria a função dele, né, que é o Espírito Santo, que viria para nos ensinar. É essencial a obra do Espírito Santo em qualquer estudo bíblico. Como podemos esperar entender a verdade sem o guia de toda a verdade? Então, realmente é essencial, né, ser iluminados pelo Espírito Santo. Agora, não confunda, irmãos, iluminação com inspiração. Né? Inspiração é uma coisa, está lá, né? Você aprendeu aí nas aulas de bibliologia com o irmão Juvenil, está lá quando as escrituras foram, então, confeccionadas, né? Os escritos originais. A iluminação é como que uma orientação, digamos assim, dada pelo Espírito Santo, para nós então estudarmos e entendermos a palavra de Deus já revelada, ok? Entendemos exclusivamente as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Tá aí as referências, né? Você pode conferir depois. Segunda regra, literalidade em primeiro lugar. Deuteronômio 29, 29. O que está revelado é para nós, para os nossos filhos. Vamos pegar aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Se cremos que a Bíblia é a revelação de Deus e sua vontade ao homem, então devemos também crer que ela será expressa em termos que o homem possa entender. E certamente indicam isso as centenas de exemplos que as Escrituras dizem, então falou Deus todas estas palavras, ou veio a palavra do Senhor, em outras declarações semelhantes, que indicam que o que é entregue é compreensível àqueles a quem é falado. Então o Senhor Deus nos deu uma revelação entendível, compreensível, né? Não foi dada em enigmas que alguém precisa aí ficar durante anos, talvez pesquisando e decifrando. É leitura, né, e entender as palavras, aprimorar, né, no estudo, e assim a gente vai conhecendo o Senhor. E porque Deuteronômio 29, o que está revelado é para nós. Tem coisas que Deus deixou encobertas? Tem. Né? Como o próprio versículo diz, e as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Um dia, talvez, ele proverá nos revelar. Mas, por enquanto, o que ele revelou é suficiente para nós seguirmos nosso caminho e nosso conhecimento. Orígenes, né, em aí, anos de 185 a 254 depois de Cristo, ele então popularizou a chamada espiritualização, que é aquela questão da interpretação alegórica que a gente passou. E eu vi até um pastor comentando, em um dos seus estudos, que essa tal de espiritualização, ela só serve para que apareçam aí os soberbos, né, os chamados gurus espirituais, e ali a pessoa vai colocar de um jeito como se só ele compreendesse, né, devido ao seu grau de entendimento. E a gente sabe que não é essa a vontade do nosso Deus. Seguindo, terceira regra, literalidade é provada pelo cumprimento literal. Então, Oséias 3, 4 e 5 tem ali uma profecia que está em duas partes. E houve já o cumprimento literal, depois os irmãos podem ler lá, né, que fala sobre a primeira vinda do Senhor, e sobre o tempo então que Israel ficaria depois sem as oferendas, sem ofertas, sem estar no templo. E uma parte, né, que fala do reino, verso 5, que ainda não foi cumprido. Agora, o que estava no verso 4 foi cumprido literalmente. A história mostrou isso. Então, certamente, haverá o cumprimento literal do verso 5. Então, não há que se alegorizar, né? Podemos com certeza esperar o cumprimento literal das profecias, pelo que vemos já das profecias já cumpridas, né? Lembrando que a maior parte das profecias já foram todas cumpridas literalmente. Regra número 4. Cumprimento parcial ou cumprimento em duas fases é possível. Frequentemente, as escrituras proféticas têm cumprimento imediato, como também futuro. A declaração do anjo em Lucas 1, 31 e 33 exemplifica isso. Vamos ler esta referência, irmãos? Fala lá sobre a profecia sobre o nascimento de Jesus. Né? Deixa eu abrir aqui. Bíblia, Lucas, capítulo 1, versos 31 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então os irmãos leiam aí, né, se quiser pausar o vídeo para fazer a leitura, mas vejam que ele fala sobre o nascimento de Jesus, e no verso 33 fala, né, do reino eterno do Senhor Jesus, que ainda será a segunda fase, né, a ser cumprida. Então realmente é possível, né, o cumprimento da profecia em duas fases. Algum desavisado pode chegar lá e falar: tá dizendo que ia acontecer isso aqui, ó, mas tá vendo? Ó, não aconteceu só essa parte aqui, então
cai por terra aí a profecia porque uma parte não se cumpriu. Não, não é nada disso, né? Apenas um cumprimento em duas fases conforme o propósito do Senhor nosso Deus. Número 5, múltiplas profecias em poucos versículos. Os profetas do Velho Testamento viram a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, sem perceber a era da igreja. Portanto, o fato de dois eventos estarem profetizados um após o outro não pede o cumprimento sucessivo e imediato dos dois. Um exemplo é aqui Miqueias 5, 2 e 4, onde ele faz ali uma profecia e dá a entender que será cumprida consecutivamente. Mas, como já vimos, né, anteriormente, é possível que seja cumprido em duas partes. E aqui os profetas não tinham ainda o entendimento, não havia sido revelado a eles, né, a igreja, a era da igreja. Diz lá em Miqueias 5, 2 até o 4. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Então a profecia aí, né, sobre Israel, e não foi revelado ali pelo profeta que haveria então essa vamos dizer, pausa com Israel, para assim depois do tempo da igreja, da era da igreja, o Senhor Jesus retomar o seu plano com Israel. Seguindo, número 6, a época da igreja neotestamentária era um mistério para os do Velho Testamento. Então, complementando, né, o que foi dito no item 5, o mistério da igreja, né, para os profetas do Velho Testamento. Reconhecendo esse fato, entendemos que a igreja do Novo Testamento não é uma continuação do templo ou da nação de Israel, são entidades distintas e separadas. Efésios 3, de 9 a 11. Vamos ler lá, Efésios capítulo 3, versos de 9 a 11. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, o apóstolo Paulo aqui realmente esclarecendo, né, sobre o mistério da igreja, que era para os profetas do Velho Testamento, que não receberam, né, a revelação do tempo da igreja. Então, isso nos faz, devemos compreender isso, porque alguns falam que a igreja tomou o lugar de Israel ou foi colocada no lugar de Israel. Não, cada um tem o seu papel, sua função, conforme determinado pelo Senhor, conforme o propósito do Senhor nosso Deus. Israel é Israel, o Senhor vai retomar o seu plano com Israel. E igreja é igreja, e Deus tem também o plano para a igreja. Serão todos salvos, estarão todos com o Senhor um dia, mas existem essas entidades distintas, né? E um não toma o lugar do outro, segundo aí as escrituras. Poderá haver israelitas na igreja? Sim, com certeza. Temos muitos judeus aí salvos, né? Convertidos, que certamente serão arrebatados por ocasião do arrebatamento. Ok? Número 7. Cristo é o espírito de profecia. Olha Apocalipse 19, 10, né? Porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia.
Então, todas as profecias na palavra de Deus, cumpridas ou não, apontam de alguma forma a Jesus Cristo. Portanto, qualquer interpretação das profecias escatológicas que não prioriza ou engrandece a glória e soberania de Jesus Cristo deve ser ignorada. Então, todas as profecias vão, de alguma forma, apontar para o Senhor Jesus Cristo. E se alguém vem com alguma revelação, alguma coisa que ignora o Senhor Jesus Cristo, né, que se desvia do Senhor Jesus Cristo ou de alguma forma despreza, né, a obra de Cristo, então essa profecia certamente foi inventada ou distorcida, não deve ter a nossa atenção, né? E certamente toda a Escritura vai direcionar para o Senhor Jesus Cristo. Bom, então foram essas aí 7 regrinhas básicas. Eu peço que os irmãos revisem bem, tenham isso em mente. A nossa última aula então de preparação para entrarmos nos assuntos escatológicos. E são regras interessantes para a gente compreender a escatologia e poder assim aprimorar o nosso conhecimento de forma sábia, de forma que vai realmente nos trazer a compreensão maior, né, do que o Senhor Deus nos revelou, né, das coisas que ainda estão para acontecer. E lembrando, né, do nosso verso, que eu deixei no início para os irmãos, 1 Tessalonicenses 4,18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Dito isto, que possamos buscar com diligência conhecer e compreender cada vez mais o plano de Deus revelado em sua palavra para nós, e possamos nos consolar uns aos outros com as promessas de nosso glorioso Deus e Pai. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe, possamos seguir firmes, estudando a sua palavra, buscando melhorar cada dia mais como servos do Senhor.